Síntese do profeta Ezequiel, item 22, as abominações de Jerusalém. Estudando Ezequiel, capítulo 22, versículos 1 a 31. Bom, nesse texto, Jerusalém vai ser chamada de cidade abominável e sanguinária. Antes até do versículo 8, que eu coloquei como destaque aí no livro, vamos ler o versículo 2 desse capítulo 22 de Ezequiel. Diz o seguinte: Tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. E o profeta vai começar a descrever as abominações de Israel, até que chega no versículo 8, ele diz: As minhas coisas santas desprezaste. O resultado de Jerusalém desprezar as coisas santas de Deus é declarado. Ela tornou-se o opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. No versículo 4. Jerusalém trocou o santo culto instituído por Deus pela imundície do paganismo. Então eu citei exemplo de Baal, Peor, né? Todo culto, vamos dizer, dos cananeus envolvia normalmente prostituição com homens ou com mulheres. Então, penso no israelita dentro do templo que ia cultuar Baal. Antes de Josias isso estava acontecendo. Josias teve que tirar aqueles sacerdotes de Baal de dentro do templo. Então eles se tornaram o opróbrio, ou seja, a vergonha das nações. Por que se tornaram a vergonha das nações se as nações faziam aquilo? Né? Se tornaram a vergonha porque eles apontavam, olha lá aquele povo que dizia servir ao Deus invisível, que dizia servir ao único Deus verdadeiro, agora eles estão praticando o que os nossos deuses, né, ensinam para praticar e estão cultuando aos nossos deuses. E vamos lembrar também que nesse culto, além de servir esses deuses pagãos, com relação homem com mulher, eles também sacrificavam crianças, faziam as crianças passar pelo fogo, né, como uma dedicação à divindade Moloque. Então, por isso era uma vergonha. Pense como um cristão que está numa empresa ou numa determinada região pregando, olha, o único Deus verdadeiro é esse Deus da Bíblia que nós pregamos. Todos esses deuses aí que servem essas outras religiões, espiritismo, são todos deuses enganando a humanidade. Na verdade, são demônios, né? E vocês não devem servir a esses deuses. Aí prega isso todos os dias. E, de repente, essa igreja se divide, né, entre o Deus verdadeiro que eles pregam e também permite, dentro desse templo, um culto, né, aquelas divindades que eles chamavam de demônios. Então, por isso, os israelitas se tornaram a vergonha das nações e o escárnio de todas as terras. Porque eles falavam, né? Quer dizer, vocês que diziam que só o Deus de vocês era verdadeiro, agora então vocês reconheceram, né? Tá bom? Então pense como um cristão que se desvia em um local que ele estava sempre dando um exemplo e criticando as outras religiões, de repente ele começa a seguir aquelas religiões estranhas, né? Então, seja entre vizinhos, seja numa empresa, ele vai acabar por sofrer escárnio, né? No versículo 14 desse mesmo capítulo 22, Deus vai indagar Israel sobre a firmeza deles, né, na hora em que ele fosse tratar com eles. Certamente aqui já está em foco a vinda do Messias. Deus está dizendo, olha, eu virei, eu vou tratar com vocês. Será que o coração de vocês vai estar firme nesse momento? Bom, se nós pegarmos aqui 590 a.C., quando o profeta está trazendo a sua mensagem, e Jesus, então,
virá cerca de 600 anos depois, 590 anos depois, tá bom? E será que eles estarão com o seu coração firme? Ou seja, naquele momento eles terão aprendido a lição que Deus está transmitindo a eles através do cativeiro? Então vamos ver esse versículo 14 de Ezequiel 22. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, Yahvé, o disse e o farei. Então Deus está tratando com eles aqui na Babilônia e vai continuar tratando, e principalmente quando o Messias chegar, Deus vai estar tratando com eles diretamente ali na terra de Canaã, nos dias do Novo Testamento. O coração deles estará firme, ou seja, eles estarão servindo ao único Deus? Não estarão. Existem coisas no Novo Testamento que mostram o paganismo deles. Por exemplo, o próprio rei que eles acabaram tendo como governador, que era Herodes. Então, diz a história, por exemplo, que Herodes até mandou colocar um símbolo pagão no templo, na porta do templo, na entrada do templo, havia um símbolo pagão. Qual era? O símbolo dos romanos, uma águia. Alguém pode pensar, mas é só uma águia. Mas a águia, ela era um símbolo pagão também para os romanos. Vocês já ouviram a expressão agouro, agoureiro? O que era agoureiro? Agoureiro eram sacerdotes romanos que faziam as suas previsões baseadas no voo dos pássaros, principalmente da águia, né? Então, um exemplo, passava uma águia voando, né? Ele falava para a pessoa que veio consultar aí, olha, pelo voo dessa águia, você vai perder o seu emprego, vai morrer amanhã, ou então você vai vencer essa guerra, vai ter uma boa colheita. Então, os agoureiros, né, fazendo suas previsões baseadas no voo dos pássaros e da ave, isso mostra que aquele era um símbolo espírita. E o Império Romano, ele era a Babilônia daqueles dias. Né? Dentro do Império Romano estava lá a cidade de Éfeso, que ficava na Turquia, domínio romano. Ali estava o templo da deusa Babilônia Semíramis, que lá os romanos chamavam de Diana. Na cidade de Éfeso, Diana dos Efésios era Semíramis, era a mesma Babilônia, a mesma religião babilônia, que estava perturbando os israelitas ali com a rainha dos céus, que era Semíramis. Jeremias estava combatendo ela. Diana dos Efésios era também a rainha dos céus. E depois o Império Romano vai transmitir todo esse paganismo para a instituição político-religiosa que eles criam, chamada Igreja Católica Apostólica Romana. E no versículo 15 está escrito: espalhar-te-ei entre as nações, espalhar-te-ei pelas terras, e porei termo à tua imundície. Porque esse texto aqui provavelmente está falando já dos dias do Novo Testamento, da vinda do Messias, se eles estarão com o coração firme. Porque aqui depois do cativeiro babilônio, não acontece mais dos israelitas serem espalhados, eles já estavam espalhados, né? Agora, depois que eles rejeitam o Messias, aí ocorre deles serem espalhados entre as nações, como nunca foram na história. Por quê? O Império Romano, no ano 70 da era cristã, cumprindo-se aquela profecia de Jesus que não ficaria pedra sobre pedra do templo, que não fosse derribada, e que Jerusalém seria cercada. Isso se cumpriu no ano 70. Jerusalém foi cercada pelo exército romano, do general romano Tito, e acabou por ser destruída. E eles foram espalhados pelas nações, eles foram proibidos de ensinar a lei deles. A cidade de Jerusalém teve seu nome mudado, a terra de Canaã, Judéia, era chamada de Judéia naqueles dias, teve o seu nome mudado. Então essa profecia se cumpriu, né? A pergunta: estará firme o teu coração? Não estava, porque Herodes
né, vamos dizer, contaminou os israelitas. Os sacerdotes viviam para agradar Herodes. Tinha grupos como os herodianos que defendiam que Herodes era o Messias, né, porque ele havia construído o templo. O Herodes, ele trouxe riqueza para Israel. E às vezes falou em riqueza, muitas pessoas se iludem. Tem pessoas que olham hoje para uma igreja rica, com grandes templos, e falam que ela é uma igreja abençoada. Riqueza não é sinônimo de bênção. Mas nos dias do Novo Testamento, Israel era uma grande nação com muita riqueza, e muitos defendiam que Herodes era o Messias, né? Então mostra que eles não estavam com seu coração firme. Acabaram por serem espalhados entre as nações.